Por que você acha que é tão difícil a gente lidar com a morte, cara, no nosso país? Acho que não é só no nosso país. Eu acho que tem uma grande mutação histórica em boa parte da humanidade, que é a emergência da modernidade enquanto tempo histórico. Bom, meu sócio no podcast é o Grupo Zelo, né, cara? Que é a maior assessoria funerária do nosso país. E aí, para eu entender de um tema tão delicado pro brasileiro, eu tô lendo tudo. Eu leio tudo, Chico, tudo, cara. Apareceu na minha frente, eu pego, leio, venho, não sei o quê. Por que você acha que é tão difícil a gente lidar com a morte, cara, no nosso país? Acho que não é só no nosso país. Eu acho que tem uma grande mutação histórica em boa parte da humanidade, que é a emergência da modernidade enquanto tempo histórico. A emergência da modernidade, ela significa basicamente o que o Nietzsche chama de emergência do super-homem, Übermensch. As pessoas não entendem direito o que é isso. O super-homem seria o homem que num determinado período histórico atinge um grau de consciência do seu desamparo ontológico no cosmos. Então, assim, é porque a espécie humana, ela surge e o seu processo de hominização está muito ligado a formas de invenção de uma transcendência. Por razões óbvias, né? Imagina um homem pré-histórico, ele está completamente desarmado, desamparado diante de forças da natureza e de outras espécies animais, diante das quais ele é nada, então ele morria por nada. Então ele tinha que inventar narrativas que dessem conta daquilo, né? Então tem várias etapas isso aí. Provavelmente tem uma primeira etapa que é a etapa dos sacrifícios, que é uma tentativa de entender a morte por meio da sua reprodução. Então a morte é alguma coisa que se abate sobre o ser humano. Então provavelmente, ou possivelmente, essa é uma tese de alguns filósofos, né? O sacrifício teve essa função antropológica, assim, de você tentar entender aquele acontecimento reproduzindo. E primeiro como sacrifício de humanos, depois como sacrifício de animais, depois com a invenção de deuses politeístas, depois o monoteísmo. O monoteísmo já é uma invenção avançada, assim, historicamente falando, né? E a modernidade seria esse momento em que, por diversas razões, né, as navegações mostraram que as culturas são muito diversas e que as pessoas cultuam diferentes deuses em diferentes lugares. Então, isso já dá um certo abalo, né? Falei, rapaz, não tem um Deus só, tem vários deuses. Então, será que tem Deus mesmo, né? Depois você tem o surgimento do que seria a física moderna com a astronomia. Então, aquela aventura ali, Giordano Bruno, Copérnico, Galileu, todo mundo queimado, Inquisição, fogueira, etc e tal. Mas aí o deslocamento de uma visão heliocêntrica para uma visão, de uma visão geocêntrica para uma visão em que a Terra ela é parte de um sistema muito maior. Sim. E ela é uma parte mais ou menos irrisória. Sim. Aí depois a descoberta, ainda dentro da física, de que as leis que regem o cosmos são leis físicas que dispensam uma figura transcendental que é Deus. Então você tem um conjunto de acontecimentos na modernidade que vai, para quem está acompanhando esse processo, né, para a parte da humanidade que estava acompanhando isso conscientemente ou não, isso vai tornando o ser humano ao mesmo tempo mais desamparado, mas o obrigando, portanto, também, por outro lado, a assumir as rédeas do seu destino. Isso é o que o Nietzsche chama de super-homem. Entendi. Né? Caramba, cara, eu tenho uma sensação mais... Eu acho que isso se resume na seguinte coisa: a gente tem medo do desconhecido e você mostrou tanto que o desconhecido Sim. atuou ao longo da linha do tempo em Sim. cima das nossas sociedades, né, isso, cara? Estamos falando a mesma coisa. Então, por que é difícil lidar com a morte, né? Porque houve um momento da história humana, milhares e milhares e milhares de anos, que nós criávamos narrativas
justamente para evitar a angústia da morte. Sim. Né? Sim. A partir de um certo momento histórico, ficou mais difícil evitar essas narrativas. Ora, tem duas respostas para isso. Isso aí traduz boa parte dos conflitos no mundo hoje. Uma parte da humanidade, uma parte menor, abraçou essa ideia do super-homem. E isso aí, de novo, tem a ver com condições objetivas materiais. É mais fácil você abraçar a ideia do super-homem quando você tem ar-condicionado e comida todo dia. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque as suas condições objetivas, elas são melhores. Perfeito. Tá? Mas isso aí, tem um livro de um filósofo conservador. Eu tenho um pouco de pena dos progressistas de esquerda, assim, que acham que o conservadorismo é todo um lixo e tal. A história do conservadorismo tem coisas incríveis. Tem muita coisa ruim também. E lamentável como princípio político e tal. Mas tem esse conservador inglês chamado Michael Oakeshott. Inglês ou americano? Acho que não é inglês. Do século XX, assim. Que tem um texto exatamente sobre isso, assim. Ele fala como é que nessa passagem do mundo pré-moderno para o mundo moderno, nessa emergência da modernidade, surge simultaneamente a antimodernidade. Porque aquilo que para alguns significou liberdade, autonomia, para outros significou desamparo e angústia. Então você reforça o princípio do conservadorismo religioso. A necessidade no mundo contemporâneo, um mundo de muita desigualdade, muita pobreza, muita violência, a necessidade de as pessoas criarem uma narrativa transcendental de consolo, ela é muito forte. Né? É fácil de emplacar. É fácil de emplacar, assim. E por um lado é bom, né, cara? Assim, sim, tem que ter, claro. Se o problema das religiões monoteístas não é o consolo. O consolo é maravilhoso, eu adoraria ter. A angústia da nossa finitude é uma coisa horrenda, né? O problema é que normalmente isso está necessariamente associado a ideia de que o mundo tem um fundamento positivo, que é Deus. E que esse fundamento positivo, ele se expressa num conjunto de normas. Porque se o mundo tem uma origem determinada, essa origem determinada, ela determina que a experiência humana deve ser de uma forma para todo sempre. Isso se traduz politicamente em opressão das formas de vida que não estão previstas nesse cânone, né? Entendi. E esse é talvez o grande conflito do mundo. O conflito que, resumidamente, a gente poderia chamar de conflito entre conservadores e progressistas. E ele está num momento muito agudo, porque a gente vem... pelo menos desde os anos 60, né, quando teve a revolução comportamental, revolução sexual, revolução de gênero, conjunto de revoluções ali dos anos 60, o mundo veio numa agenda progressista muito forte. É verdade. E isso na última década, aí é um assunto super complexo, que teria que ter outra conversa para a gente falar só disso. Mas isso incomodou muito os conservadores, né? Aí está tendo um backlash agora, né?